O nome de Deus seja louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto em louvores a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz de Deus com toda a nossa irmandade, Deus que abençoe grandemente a sua noite, o seu retorno para a sua casa, você que está de home office, também Deus te abençoe grandemente por mais um dia de trabalho. Vamos começar mais um culto para a gente louvar a Deus, buscar o Senhor de todo o nosso coração, como tem sido ao longo de toda essa quarentena e vai perdurar por mais tempo, quanto Deus preparar, a gente está junto glorificando o nome do Senhor. Nós vamos cantar os hinos, como sempre fazemos, e a Irmandade procura acompanhar as letras aí através da dália que vai aparecer aqui na frente da tribuna no culto, tá bom? Então vai ser 2 hinos, depois a oração, e aí a gente dá continuidade no santo culto. Esse culto está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube, no canal CCA Alphaville Lives, e pela nossa página no Facebook, CCA Alphaville, também pela Cristã Apostólica, nas 2 plataformas, tanto no YouTube quanto no Facebook. Só curtir o vídeo aí, dar um like, compartilhar, que vocês ajudam a gente a alcançar mais vidas, tá bem, irmãos? Vamos começar o culto louvando a Deus com o cântico 119, 119.
glória dará. Jamais confundido, Ele o deixará. Só em Cristo confia, seja noite ou dia, terás alegria em teu coração. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, vamos cantar agora o hino 345 para nós orarmos a Deus. Podem mandando os pedidos de oração aí através dos comentários nas lives, que nós vamos apresentar ao Senhor. 345. Espera no Senhor, em tuas provas também a dor, paciência e paz alcançarás do teu amado e fiel Senhor. Jesus virá te socorrer, é grande e eterno seu poder. Com fé espera no Senhor, somente Ele te faz vencer. Orando sempre sentirás a sua doce consolação. Jesus te fortalecerá, suster-te-á com a sua mão, as tuas causas o Senhor resolverá por seu amor. Com fé espera no Senhor, com fé espera no Salvador. Recebes do Senhor, zelo deves em ti guardar, na sua mão direita está o teu pastor para te guiar, depois ao céu te levará, em glória receberá. Com fé espera no Senhor, o teu desejo Ele cumprirá. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, vamos agora buscar a presença de Deus em oração. Nós temos diversos pedidos de oração que eu tinha deixado anotado para a Irmandade, aqui, os cultos aqui do Alphaville também. Orações por tribulações, causas, enfermidades, famílias, viagens, acidentados e testemunhados que estão rogando as nossas orações. Também vamos orar por o nosso irmão Carlos, da cidade de Mairinque, que está internado também com Covid-19. Apresentaremos nas mãos de Deus o nosso irmão. Apresentar os nossos irmãos que viajam em missão da obra de Deus e os outros demais também que estão hospitalizados por
não só pela Covid, mas por outras diversas enfermidades. As famílias que perderam seus entes queridos, que Deus possa abençoar, guardar e, irmãos, e curar a ferida dos corações, porque só Deus pode curar essa ferida de tão dura, tão amargo que é esse cálice de tomar. Mas tenho certeza que no tempo certo o Senhor é aquele que vai abençoar, ajudar, que tudo fique bem, ou pelo menos, na medida do possível, menos ruim, não é? A gente sabe que a separação aqui terrena é muito dolorida, mas Deus tem o bálsamo para toda dor, e Ele poderá, com seu amor de Pai, cuidar de todos nós e nos ajudar a passar os momentos de dificuldade que temos que passar. Oremos por toda a obra de Deus na terra, onde estiver um dos pequeninos do Senhor clamando, orando, que o Espírito de Deus possa se apresentar para essas vidas e ajudá-los, irmãos, ajudar-nos, a todos nós, naquilo que nós precisamos do Senhor. Aí na sua casa, onde você estiver, se for possível, nesse momento ajoelhe-se junto de nós para também clamar a Deus. Orar é buscar reforço espiritual, é ter uma comunicação, uma ligação com o céu, com a glória de Deus. É a única maneira de fortalecer o nosso espírito é através da oração. Então a igreja deve aplicar-se em oração, aplicar em buscar a presença de Deus, os mistérios de Deus, os dons de Deus, que são derramados para todo aquele que clama, todo aquele que pede. Então faz um esforço, procura buscar o Senhor de todo o teu coração, procura buscar a Deus de toda a tua alma, para que você possa, em tudo o que fizer, ser bem-sucedido e, acima de tudo, que o nome de Deus também possa ser glorificado na sua vida. Vamos todos juntos, em nome do Senhor Jesus, buscar a face de Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Eterno Deus, nosso Pai que habitas no céu, nós estamos prostrados, Senhor, aos teus pés em santa oração, para agradecer a Deus pelo perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, erros, falhas e transgressões que cometemos, Senhor, diuturnamente diante de Ti, porque somos pequenos e errantes, mas em todo tempo temos sido beneficiados com a Tua misericórdia, com o Teu amor e com a Tua enorme paciência para com as nossas vidas. Ó Deus, queremos entregar nas Tuas mãos toda a nossa irmandade, os pedidos de oração individuais ou coletivos que foram feitos, Senhor, para esse culto, para nós, entre si, entre os nossos irmãos, se comunicando, se falando. A Tua palavra diz: comunicai aos santos nas vossas necessidades. E o Teu povo tem se comunicado, pedindo oração, orando uns pelos outros, e nessa corrente de amor e de paz, nós temos visto o Teu operar, Senhor, entre a Tua igreja e na vida de todo aquele que crê no Teu santo nome. Senhor, queremos pedir que o Teu amor e a Tua misericórdia sejam dispensados mais essa noite sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo venha invadir os nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor na nossa casa, nos nossos negócios, no trabalho, na Tua igreja também, Senhor. O Teu povo precisa desesperadamente da Tua ajuda e da guia do Teu Espírito Santo em nós. Ó Pai, faz resplandecer a Tua luz em nós, faz resplandecer o Teu Espírito Santo em nós, e que não falte, Senhor, nessa noite, a virtude do céu para com as nossas almas. E nós temos certeza que não só por nós aqui na igreja, mas nos seus lares, em todos os lugares, o nome de Deus será glorificado pelo Teu povo. Senhor, oramos pelas autoridades do nosso país, civis e militares, Senhor, no legislativo, no judiciário, enfim, em todos os âmbitos de autoridade, de domínio e de poder, que o Senhor possa iluminar a mente dos nossos governantes e que todos possam, Senhor, unir esforços para ajudar a nossa nação a sair dessa grande crise e também dessa pandemia. Abençoa os estudos para a vacina do coronavírus, ilumina mais e mais a mente dessas pessoas que têm se aplicado dia e noite, buscando uma solução para esse problema que é tão grande para toda a humanidade. Nós, Senhor, não cessaremos de cantar vitória na Tua presença, nós não cessaremos de glorificar o Teu nome quando as nossas vidas forem retomadas à normalidade, mas antes disso mesmo, nós já Te bendizemos, porque em tudo o Senhor nos tem ajudado, em tudo o Senhor nos tem protegido, não tem deixado faltar a Tua palavra e a Tua guia nas nossas vidas. Senhor, queremos Te pedir nessa noite, abençoe este santo culto, dando-nos, Senhor, uma guia perfeita do Teu Espírito Santo,
não deixando, Senhor, que façamos nada de nós mesmos, mas que seja tudo impulsionado, tudo guiado pelo Senhor, para que a glória do Teu nome seja anunciada para todas as nações. Não, Senhor, o Teu povo veio buscar aqui homem, nem a nós. O Teu povo precisa da Tua presença, e é por ela que chamamos e clamamos que o Senhor venha com o Teu bálsamo consolador sobre as nossas vidas, animar o Teu povo e guardar-nos, Senhor, principalmente de pecar diante da Tua presença. Senhor, pedimos-te que mande a Tua palavra e fale com as nossas almas, de maneira que possamos compreender e entender os Teus desígnios na nossa vida. Nós não temos outro bem além de Ti, não temos outro Deus além de Ti. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, Senhor, vem de Ti. A nossa vida está entregue totalmente e exclusivamente nas Tuas mãos. Tu és o único Deus a quem adoramos e a quem prestamos as nossas orações. Assim, Senhor, nos ajude em todas as coisas, abençoa toda a nossa irmandade. Que muitos possam ser alcançados por esse culto para a glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos e agradecemos a Deus, no nome do Senhor Jesus, que vive por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, vou passar os anúncios para os irmãos antes do hino. No próximo dia 23 agora de agosto, às 16 horas, haverá um ensaio geral na Congregação Central de Itapevi, que fica na rua José Michelotti 174, no centro aqui de Itapevi, do lado do Pronto Socorro Central, do lado do Ita Shopping, do Supermercado Sam, bem pertinho da estação Itapevi de trem. Para quem for de trem, é bem tranquilo. A gente sempre pede a irmandade, conforme as orientações da Organização Mundial de Saúde, máscaras, dentro da igreja, fora da igreja, que agora é uso obrigatório aqui no nosso estado, para preservar a tua saúde e a saúde do próximo. Lá na igreja os irmãos sentar-se-ão com o distanciamento necessário, então todo cuidado para que a gente possa continuar tendo essa liberdade de cultuar, não só lá, mas aqui no Alphaville também, que já retornaram os cultos presenciais, graças a Deus. Lá em Itapevi, os cultos são terças-feiras às 20 horas, né, irmão Bruno? E domingo às 18h30. Aqui em Alphaville, domingo às 10 da manhã, domingo às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas, e no sábado às 10 da manhã, culto das mulheres, das nossas irmãs, que são cultos que são atendidos pelas nossas irmãs e para as nossas irmãs. Todos e todas estão convidados, os cultos presenciais e as irmãs no culto das mulheres. No próximo dia 30 também, que é um domingo, às 19h30, haverá batismo em Sorocaba. Na nossa igreja em Sorocaba, Deus me dará a graça de atender. Convidamos toda a irmandade para estar lá junto de nós, exaltando e bendizendo a grandeza desse Deus maravilhoso. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Deus nos vai abençoar grandemente. Aqui do meu lado direito tem um QR Code. Os irmãos escaneiem com a câmera do seu celular para tomar nota das informações do batismo, do ensaio, dos cultos presenciais. Só chamar no WhatsApp que alguém vai te responder, dando o endereço, dias de culto, orientações que forem necessárias para comparecerem aqui no Santo Culto, glorificar Deus. Aqui em Alphaville, o endereço da igreja é Avenida Ômega, número 365, aqui no 18 do Forte, atrás do Residencial 1, tá bom? Do Residencial Alfa 1 aqui em Alphaville. A irmandade está convidada a estar junto de nós. Os cultos presenciais os cultos online, aliás, permanecem sendo realizados, então todos estão sempre convidados. Curtam o vídeo, dê um like no vídeo, se inscreva no canal aí, CCA Alphaville Lives, e também na nossa página no Facebook, no Cristão Apostólico Oficial e na CCA Alphaville. É uma maneira dos irmãos manterem contato conosco sempre. Quando você está inscrito no canal e ativa o sininho, você recebe notificação quando a gente está com a live, quando posta vídeo. Todos os dias são postados no mínimo 2 vídeos. Um que é do culto inteiro, que é esse agora, e imediatamente após o término do culto, a gente posta o trecho só da palavra. Às vezes você não tem tempo de assistir o culto inteiro, mas consegue assistir a palavra, que é o mais importante, a palavra mesmo. Então é postado em seguida ao término do santo culto. Vai estar lá a data, palavra, culto online, data tal. Culto online, data tal da CCA. A irmandade vai poder acompanhar todas as publicações. Devem ter aí mais de 1.600 vídeos lá já postados, desde o tempo da rádio até agora, nos cultos online, não falhamos, graças a Deus. Deus nos deu a graça de estarmos sempre juntos de vocês, glorificando o nome do Senhor. Tá bem, amados? São esses avisos, Brunão?
Está bom de aviso, né? Vamos cantar o hino 308 e ouvir a palavra de Deus. 308. Glória a Deus. Fala, Senhor, nesta hora, atencioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e conforta, mas sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, pois nos fala do bem celestial, de justiça e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que atencioso uso tuas palavras de amor. São conselhos fiéis, gloriosos, pelos quais eu serei vencedor. Ó bendito teu nome eterno, pois nos fala do bem celestial, de justiça e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo as palavras de vida e vigor, pelas quais vou seguir-te com zelo, nesta senda de paz e esplendor. Ó bendito teu nome eterno, pois nos fala do bem celestial, de justiça e repouso superno, de alegria e paz eternal. Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Bruno, você tinha que me pregar para nós um dia aqui. Santo Deus. Aleluia. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro do Eclesiastes, no capítulo 4. Nós leremos do verso 1 ao verso 16, com a ajuda de Deus. Eclesiastes, capítulo 4, verso 1. Onde diz aqui: os males e as tribulações da vida. Depois voltei-me e atentei para as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador,
e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o jovem pobre e sábio que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol, como o jovem, o sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina, tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição de espírito. Até aqui, irmãos. Amém. Então, prezada Irmandade, Deus nos põe no coração essa noite essa santa palavra, falando sobre os males e tribulações dessa vida. Males esses, tribulações essas, que vêm a todas as pessoas, independente de condição social, de posição social, de intelecto, de influência, seja ela política ou de qualquer outra forma, na sociedade ou no meio social onde vive. Todos nós passamos algum tipo de tribulações e até algum tipo de privações. Poderá alguém dizer, mas a pessoa que tem muito dinheiro não passa falta de nada. Passa, irmão. Passa a falta da liberdade. Uns andam com seguranças, outros tudo o que fazer tem que ser de forma deliberada antes, não pode sair nada do cronograma, por exemplo, um ator, uma atriz muito famoso, muito famosa, um cantor, enfim, um artista, seja de qual ramo for, ele não tem a sua vida em si. Ele depende de uma série de fatores para ter uma vida normal. Coisas comuns, como que para nós ir num supermercado, ir num posto abastecer o carro, e assim por diante. Passar no médico, ir na casa de um amigo, como uma pessoa comum. Todo bônus tem um ônus. Sempre será assim. Nada vem de graça. Tudo tem um preço. Um preço a se pagar. Então, antes de ambicionarmos as coisas, de querermos a possessão de alguma coisa, de algum bem, de alguma posição, por exemplo, eu vou ser muito transparente com a Irmandade. Amo o meu ministério, mas nem de longe na minha vida pensei em parar de atender o meu ministério, porque eu amo fazer o que faço. Mas eu confesso que quando eu desejei, eu achei que seria mais fácil. Desejei ter ministério, busquei, pedi a Deus, me esforcei. Mas eu confesso que achei que seria mais fácil. Achei que seria mais brando o calor do fogo, e não tem sido. Porém, já estamos aqui. E vamos até o fim, no nome do Senhor Jesus. E aqui o pregador falava sobre esses males, irmãos. Mas ele pregava, acima de tudo, bom senso, companhia, humildade para pedir ajuda. Hoje em dia, o que a gente mais vê são intransigências nos nossos corações e uma certa vaidade, talvez um pouquinhozinho assim de ruindade,
que não nos permite dizer, por favor, você pode me ajudar? Olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de conselho, eu preciso de oração, eu preciso de um abraço. Agora não está podendo abraçar, né, por causa da pandemia, mas de uma forma metafórica, falando aos irmãos. Falta em nós essa humildade de espírito de dizer, desculpa, por favor, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Essas coisas parecem simples, mas que podem fazer a diferença na vida da pessoa que está recebendo a nossa saudação e também da nossa, que poderemos receber daquela pessoa alguma coisa boa. Lembrem-se, irmãos, isso eu acredito com toda a humildade do meu coração, não é nenhuma presunção de ser um grande pregador, porque eu conheço as minhas limitações, mas eu acredito que essa pregação valha para qualquer igreja, para qualquer pessoa, para qualquer religião, para qualquer posição social. Evidente que uma pessoa de um elevado nível social vai conviver com pessoas de forma similar à sua posição social, é muito natural. Não diria que seria discriminatório. É muito difícil. Um milionário vir na casa do irmão Rodrigo, a não ser que seja meu amigo, já aconteceu, mas é porque são amigos. Somos amigos, e eu também já fui na casa deles. Mas de via de regra é eu e o Brunão comendo asinha de frango, né, irmão Brunão? A mulher e as crianças, é assim que é, né? Tubaína, guaranacimba, quisuco, aquele potinho assim de 5 gramas que faz 40 litros, é uma bênção. É assim, irmãos, ninguém vive sozinho. A síntese dessa palavra que Deus me trouxe no coração é dizer que sozinho é muito triste, é muito ruim, é muito, olha, irmãos, com perdão da expressão, é muito pobre. A solidão é o pior castigo que alguém pode ter. Pode ter o mundo inteiro em dinheiro, em posses, mas não tem com quem compartilhar, não tem com quem dividir, não tem com quem se alegrar. Imaginemos nós fazemos uma festa no Terrastro Itália, é um restaurante caro que tem em São Paulo, sozinho, pode comer a comida mais cara que tiver, mais gostosa que tiver, sei lá, arroz, feijão, bife, batata frita, a comida mais gostosa, é a que mais a gente come. Colchão duro. Não tem graça, irmão. A vida perde o sentido. E vocês sabem uma coisa que está fazendo isso com a gente? Se fosse pelo menos pelo dinheiro, a gente diria, poxa, não é justificável, mas com algum esforço poder-se-á entender. Poxa, a pessoa ganhou muito dinheiro, está muito feliz, está usufruindo do que ela tem. Eu não faria, não gostaria de ser assim, mas a gente respeita. Mas tem uma coisa que está fazendo isso com todos nós. Isso aqui, ó. Celular. Nós estamos sozinhos no meio de uma grande multidão. Eu não lembro, agora recentemente na época da rádio a gente ainda recebia algumas cartas, né? Agora também quietou carta de novo. Era tão bacana, chegava carta com selinho, a gente abria, tem várias cartas, ficam todas arquivadas no escritório da igreja. Puxa, era uma bênção. Mas, de alguma forma, nós estamos nos distanciando. Aí o que Deus faz? Para o mundo. E põe a gente preso dentro de casa. Gente, é absurdo isso. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Na gripe espanhola não teve isso. Nas grandes pestes que tiveram na Europa, que na época da malária aqui, na década de 40, 50 e 60, que o povo era vacinado igual ao gado, com aquelas pistolas assim, ó, que é mesmo para um monte de gente. A cidade que eu nasci e me criei, que é Caraguatatuba, em 1967, teve uma hecatombe que dizimou. A hecatombe é uma nuvem gigantesca que bateu na Serra do Mar e caiu de uma vez só a água. Dizimou, os irmãos procurem aí, hecatombe de 67 em Caraguá, vocês vão ver. A cidade, os caiçaras aí que estão me assistindo, meus parentes, irmãos, a irmã Miriam, que é caiçara como eu, sabem disso. Nem naquela época as pessoas estiveram isoladas dessa forma. O Senhor está trazendo a sua palavra e, por engraçado que pareça, eu gostaria que a Irmandade considerasse isso. Será que Deus sente saudade? Será que Deus sente falta de nós? Mas como poderá Deus sentir falta se Ele é onisciente, onipotente, onipresente? Ele está em todo lugar, Ele tem todo o poder, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele fala todo o tempo. E eu respondo todo o tempo? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente pede sempre respostas para Deus. Pode ver. Vou conseguir? Vou sarar? Vai dar certo?
Como que vai ser? Deus, me ajuda nisso. E a gente espera que Deus diga sim ou não. Se Ele disser não, nós não vamos gostar. E eu também não. A gente sempre espera que seja um sim. Mas hoje a palavra nos inverte de posição. É evidente que não nos colocará no lugar de Deus, que esse lugar não pode ser ocupado por ninguém, a não ser por Ele mesmo. Ele é o único Deus. Mas nos colocar na posição agora de responder ao Senhor, de falar com aleluia. Santo é o nome do Senhor. De repente, irmãos, nós nos afastamos dos amigos, nos afastamos da igreja, nos afastamos da família e chegamos ao ponto máximo da tristeza e da desolação de nos afastarmos do nosso Deus. Não me importa se você é do candomblé, se você é do kardecismo, se você é espírita, se você é cristão evangélico, se você é cristão católico, se você é ortodoxo, não faz diferença alguma. Eu estou falando com pessoas, muito embora tenha um monte de banco aqui agora, com exceção do irmão Bruno que está sentado em um. Mas estou falando para pessoas que estão me ouvindo aí agora. E a palavra, irmãos, nunca foi tão necessária e tão valiosa quanto agora. Quanto você está de vontade de ir no shopping? Para não comprar nada, porque a gente não tem dinheiro mesmo. Mas só para ver gente. Até eu que não gosto, estou com vontade de ir. E não gosto mesmo. Tem dia que eu vou sair no shopping que a minha esposa pede para ir almoçar, eu vou de chinelo de dedo. E ela fica com tempo de morrer. Não está em mim. Eu fui na minha festa de casamento porque eu era noivo. E porque meu sogro é muito bravo, diga-se de passagem. Então tive que ir. Irmãos, estar juntos. Vamos ler aqui uma parte importante. Olha que coisa bacana que Deus nos pôs no coração. Melhor é serem, no verso 9 diz aqui, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Olha que coisa boa. E continua aqui. Também se 2 dormirem juntos, e não é, irmão, no sentido de dormir junto intimamente. A palavra não tem essa malícia que paira só nos nossos corações, na nossa mente. Eu disse aos irmãos que estive na África, o homem mais alto que o irmão Bruno é muito mais alto que eu. O homem mais alto que o irmão Bruno anda de mão dada na rua. É normal. Tanto que nós andamos também. Me dá a mão aqui, irmão, para nós andar de mão junto. Nós não podemos destoar deles. Normal, homem da altura de um armário. A malícia está aqui. Ó. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, se esquentarão. Mas um só, como se aquentará? O que eles falavam? No deserto faz 50 graus de dia e menos 10 de noite. É uma loucura, irmão. E no frio daquele deserto, aquele vento que corta, eles dormiam juntos nas tendas. E igual os passarinhos no fio. A irmandade de ver eles no fio no tempo de chuva. Tá esquenta. Pode ver galinha, sobe no puleiro, elas grudam tudo uma na outra, porque um esquenta o outro. E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Estamos um Bruno e eu. Alguém investe contra mim ou contra ele, os 2 se defendem. Né? Em 2 é melhor do que 1. E a parte mais bonita é, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Você pega uma corda, dobra uma, e depois dobra mais uma, ela fica forte, ela fica mais resistente. E hoje essa palavra vem pregar a todos nós, independente da sua religião, independente da sua igreja, falando com pessoas de bom coração. Se você é uma pessoa de mau coração, se você é uma pessoa de má índole, talvez essa palavra não te caiba, a não ser que você queira mudar o teu jeito de ser. Um bandido, um ladrão, uma pessoa de uma vida dissoluta, pode melhorar? É evidente que pode, assim como uma pessoa boa pode piorar. É muito mais fácil piorar do que melhorar, isso não tem questão, não tem como questionar. Mas se você quiser, independente, glória o nome do Senhor, do que você esteja passando, independente do que tenha acontecido até esse dia de hoje, se você se conscientizar de que você é capaz de ser uma pessoa melhor, que você é capaz de se relacionar com as pessoas à sua volta, de uma maneira mais agradável, de uma maneira mais suave, de uma maneira mais cristã, hoje Deus te diz, eu derramo a minha bênção sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu derramo a minha graça sobre a tua vida. E faço de você uma pessoa mais feliz, talvez não tão solitária o quanto você tem sido. Se você for um pouco menos seletivo, olhar um pouquinho para baixo e um pouquinho para cima, você verá pessoas em uma posição melhor, talvez mais qualificadas, mais crentes do que você. Eu sempre disse aos irmãos, eu sou casado com uma mulher que é mais crente do que eu. Tenho plena convicção disso. E não me envergonho de dizer, muito pelo contrário, me orgulho.
E talvez, espero que haja algumas qualidades em mim que não hajam nela. E assim por diante. Isso são meus irmãos, isso são com meus pais, com meus amigos aqui na igreja, por exemplo. Eu sou muito mais atirado para a obra de Deus. O irmão N é mais comedido. Eu trabalho aqui, para mandar de ver, e ele trabalha nos bastidores. E aí todo mundo contribui. Cada um tem um dom, cada um tem uma porção, mas todos são necessários. O quando nós seremos mais felizes, irmão Rodrigo? Quando nós nos conscientizarmos que juntos nós somos mais fortes. Quando nós tivermos em nós essa consciência de que eu vou olhar para o meu próximo com um olhar de irmão, de respeito, preservando o espaço dele, as ideias dele. Na maioria das vezes nós vamos divergir. E é natural que haja divergência. Natural não é que haja contenda, não é bom. Desgasta. Envergonha o evangelho. A minha igreja salva, a sua não salva. A minha orquestra é melhor, a sua orquestra é pior. O meu carro é melhor que o seu, a minha roupa é mais bonita que a sua. E aí nós vamos vivendo num mundinho tão pequeno, tão pobre, e deixamos de ver a grandeza das coisas dessa vida, de compartilhar, de estar junto. Quem não está com saudade na casa da mãe comer domingo? Almoço de mãe? Eu estou. Ainda pedi para minha mãe, se a mãe tem uma vontade de comer sua comida. Ela falou, nossa, mas com 36 anos nunca ouvi você falar isso. E nunca tinha falado mesmo. Eu cheguei a passar 2 meses aí na casa da minha mãe, que mora aqui na Vila Ré. Agora eu estou morrendo de saudade da minha mãe. A gente vai aprendendo, porque é envolvido com a obra, viaja uma hora para um canto, avião para outro canto, com a família, e vai passando, e ela está lá, é minha mãe. Nossa, mãe, me dá um nó na garganta, só de lembrar. E a gente vai aprendendo a valorizar as coisas que são importantes na nossa vida. Vamos, irmãos, hoje, dá um pause aí nessa correria da tua vida, dá um pause aí nessa sua busca desenfreada pelo ter, e aplique-se hoje em ser feliz, ser razoável, ser amável, ser condescendente, ser cristão. Nos causará estranheza, e já nos tem causado, a começar de mim. Quando nós deixarmos de dar menos testemunho do que os que não são cristãos ainda. Uma vez, irmãos, tem 2 exemplos para dar aos irmãos. Minha irmã, acho que minha irmã casou em 2010, salvo engano. Não me lembro. Ela, logo que nós saímos para a CCA, ela foi passar a lua de mel nos Estados Unidos. Foram para Orlando, depois acho que foram para Nova York, se não me engano. Bom, o fato é que, olha como são as coisas. Ela estava no metrô e estavam comprando bilhete do metrô. E brasileira é bicho esperto. Ela viu uma catraca lá que o povo passava à toa, assim, ó. De quando em quando passava uma pessoa sem pagar, sem nada. E tinha um guarda lá, uma pessoa cuidando. Ela já ganhou e falou, aí, eu também estou querendo, gente. Se Deus preparar, eu também estou querendo. Eu achei muito engraçado essa história. Ela, curiosa que só, brasileira que só, né? Brasileiro, o povo fala de mineiro, mas brasileiro também tem um olho na mão. O que é isso aqui? Ele tem que ver com o dedo, né? Para pegar. E ela perguntou, olha, eu vejo que de quando em quando passa uma pessoa ali sem pagar. Que coisa maravilhosa, gente, que bênção. Como é que faz isso aí? Aí a pessoa explicou para ela, não, essa passagem são para as pessoas que não têm condição de pagar o transporte. Então eles já sabem que é por ali que eles têm que passar. E ela falou, meu Deus do céu, imagina uma dessas na Praça da Sé, sexta-feira, na estação Sé, sexta-feira, o cruzamento da linha vermelha com a linha azul, 6 horas da tarde, que o povo arranca você do metrô, você querendo ou não, e põe para dentro, você querendo ou não. Ela falou, e ela insistiu, perguntou, falou, nossa, mas e se mesmo a pessoa tendo dinheiro, ela dá uma de boba e passar ali sem pagar? Diz que a pessoa olhou para ela assustada e falou, nossa, mas quem faria uma coisa dessa? Está tudo aqui, ó. Olha, irmão, o que é o princípio? Um outro amigo meu foi trabalhar 6 meses na Volkswagen, em Dantzenbach, na Alemanha. E ele então passou esse período dos primeiros 30 dias com um amigo. E esse amigo pegava no lugar onde ele estava hospedado e levava para o serviço e depois trazia um alemão. E eles paravam, irmãos, chegavam cedo, meia hora, 40 minutos antes do turno começar, e o estacionamento era aquela infinidade, eu já contei isso aqui para os irmãos, infinidade de grande. E ele parava longe, eles iam papeando, esquentando o sol, como a gente fala, né? Esquentando o sol, até chegar lá já estava quase na hora de entrar. Foi um dia, foi 2 dias, foi uma semana, o brasileirão, né, como nós, falou, escuta, pedi de amigo, não leva mal não.
Rapaz, nós chega meia hora mais cedo e você para essa longura de lá da porta de entrada. Por que você não para lá perto? Está cheio de vaga lá para a gente poder parar bem na porta. Ele falou, não, amigo, sabe o que é? A gente sai de casa com tempo, pode conversar um pouco, vai passeando. Vamos deixar as vagas de mais perto para os nossos amigos que acordaram atrasados, tiveram problema, o carro quebrou. Assim eles não se atrasam para o trabalho. É bonito, né, irmão? Esse meu amigo é cristão, é da Igreja Batista. Não é por causa da igreja, não. Só estou nomenclatando ele, mas não tem nada demais. É cristão, é evangélico. E o outro não era. Então essa palavra hoje vem falar para todos nós, toda a classe social, todo tipo de intelecto. Vai das pessoas. Uma vez fui fazer uma visita na Santa Casa de Caraguatatuba, para um irmão que estava internado, então ele estava na enfermaria, e veio umas freirinhas. Engraçado, irmão Bruno, eu tenho uma simpatia com freira. Eu não sei, eu gosto, eu acho elas agradáveis. Se eu ver uma freira, eu cumprimento, tudo bem, eu não sei, está em mim. Acho que eu nunca participei de uma missa, não me lembro se fui, ou a não ser num casamento de alguém, não me lembro, mas eu acho elas, eu gosto, eu acho bonito, uma pessoa renunciar a sua vida por Cristo, elas têm o seu valor. Inclusive a minha filha Beatriz nasceu pela mão de uma enfermeira, de uma freira, na Santa Casa de Caraguá, ela ajudava no parto. A primeira pessoa que tocou na minha filha foi uma freirinha, depois veio me falar, me mostrar neném, foi muito emocionante, já faz algum tempo. E ela estava lá visitando, tudo bem, rezava o terço com estava dando umas bolachinhas para eles, negócio da igreja, que eu não sei o que é, e tinha um senhor num cantinho, você via que eu tinha ouvido falar que ele era num bairro chamado Bairro Alto, meu sogro tem um sítio lá, na cidade de Paraibuna, bem afastado, e ele estava ali com, acho que problema renal, você via que é um homem muito simples, e ela fala com um, fala com outro, uma agradabilíssima, falou comigo, falou com o irmão que eu estava visitando, ela estava passando visita, logo depois veio umas irmãs da Deus e Amor também, que oraram, então eu achei bonito que estava todo mundo trabalhando para Deus ali. E ela foi falar com aquele senhor, falei, como é que vai, tudo bem, igreja daqui, igreja dali, e senhora Aparecida dali, Deus daqui, conversando. Ela falou, pois é, meu senhor, tem tanta igreja, né, que hoje a gente fica até meio perdido, mas simpaticíssimo, um amor a freirinha, uma senhorinha já. E ele, bem matuto da roça, falou, olha, saber eu não sei não, senhora, mas que está escrito que nós conhecereis a verdade, ela libertará, está escrito. Mas, glória a Deus. Ela falou, é verdade, Deus abençoe, e fez uma oração, uma reza, enfim, com todo respeito, eu não sei o que era, mas foi uma prece, e nos deixou e foi. Então, irmão, às vezes, da onde a gente menos espera, sai coisa boa. Da simplicidade de um matuto da roça, do reitor da USP, ou da Unicamp, ou da PUC, ou do que quer que seja, faz de Harvard, no que nós temos que nos permitir é trocar experiências, trocar, irmãos, aquilo que Deus nos tem colocado no coração. E a igreja de Deus, com essa história do movimento neopentecostal, agora é só linguagem, é só rajada de fogo, é só sapato de fogo, e nós estamos fazendo papel de bobo, com todo o respeito. Deus me defenda de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Você não fala em língua, né, irmão? Você também não tem dom de pregar, de expulsar demônio, né? É mais ou menos que nem o irmão Rodrigo, assim, né? Dos fracão. Mas você ama o teu próximo? Respeita a tua família? Você é um bom motorista? Dá lugar para o pedestre passar? Tem um caminhão precisando dar passagem? Você não acelera não para deixar ele na subida sem força de acabar de subir, né? Porque eu já fiz isso. E de vez em quando ainda faço. Quer não conseguir mudar de faixa na Marginal Tietê? Dá seta. A hora que você der seta, o carro do lado acelera para não deixar você passar. É uma bênção. Então nós estamos retrocedendo. Falam muito da evolução do homem, né? Lá do homem do Neandertal, lá do homem das cavernas, para agora. Sei não. Sabe por que eu não sei não? Porque o homem primitivo defendia a prole, defendia a família, defendia a sua casa, Brunão. E tudo que um tinha era para todos. Sabia disso? Para todos, não tinha minha casa, não tinha minha comida, não tinha minha roupa. Era nossa casa, nossa comida, nossa roupa. Hoje é assim? O que é meu, o que é teu, é teu. Ah, mas eu não tenho problema teu. Eu não tenho nada com a tua vida. Eu preciso tirar um prato de comida da minha casa e deixar o Caio, a Bia, a Helena sem comer para dar para o meu próximo? Não, né? Mas eu posso dividir, não posso? Você faz, irmão Rodrigo? Não. Infelizmente eu também não faço. Mas vou me esforçar para fazer.
Sabe por quê? Porque vai ficar muito chato a vida aqui. E ela vai caminhar para ficar mais chato ainda. Como é que é o nome daquele filme do zumbi? Walking Dead? Tem um jogo que as crianças jogam também. Pois é, isso aí já acontece, irmão. Ó, o zumbi aqui, ó. Nós andamos para cima e para baixo esse negócio. A pessoa fica sem celular, dá até falta de ar, batedeira. Fala, meu pai eterno, vou morrer. Acontece comigo, irmão. Acontece com os irmãos. Vamos tentar ouvir essa palavra e deixar com que essas tribulações fiquem do lado de fora do nosso convívio. Serão inevitáveis. Em algum momento, elas estarão presentes na nossa vida, não tem muito para onde fugir. Mas o que nós pudermos resistir, vai cumprir em nós a palavra. Resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Não é só o diabo de rabinho e 2 chifrinhos com tridente na mão, não. É o diabo que vem na internet, é o diabo que vem na sexualidade exagerada. Nossa, irmão, mas tem medida para a sexualidade? Claro que tem. Como é que você acha que você nasceu? E não é ruim, não. É bom. Só precisa ter limite. Comer também é bom, não é bom? Só precisa ter limite. Andar de carro também é bom, não é? Mas vai andar com o meu carro para você ver. Cada 2 quilômetros um tanque de gasolina. Dei para saber que o Bruno tinha. Que fazia -3 com 1 litro de gasolina. E assim por diante, irmão. Tudo de forma comedida, tudo de forma organizada, para que o Espírito de Deus esteja em nós, irmãos, nos enriquecendo das coisas celestiais, nos enriquecendo das grandezas de Deus, nos enriquecendo da glória de Deus em nós. Bendito seja o nome do Senhor. E o que Deus vem trazer para nós por essa santa palavra é nos prometendo e pedindo a nossa participação para uma vida melhor, irmãos, para um convívio melhor com a sociedade, para um convívio melhor com a nossa família, para um convívio melhor com os nossos filhos, nossos amigos, os nossos pais. O meu pai, eu contei para os irmãos aqui alguns dias atrás, que minha mãe me liga para falar 10 vezes a mesma coisa. Ela não era assim há 20 anos atrás, e é óbvio que eu vou ser assim daqui 20 anos. E a Bia vai falar a mesma coisa, e Helena e o Caio vão falar a mesma coisa. Não vai ter jeito, é um ciclo, a nossa vida é cíclica, que vai se repetindo. Nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre. Uns creem em reencarnação, nós não acreditamos de acordo com a palavra, mas respeitamos quem acredita. O que nós todos temos que concordar é que é um ciclo. Nasce, cresce, desenvolve, morre. Tudo que é vivo, morre. Vamos aproveitar essa passagem aqui, porque a gente fala muito da salvação, muito da vida eterna, mas a vida eterna tem o propósito de nós morarmos com Deus na eternidade, o dia que nunca acabará, a glória que nunca cessará. Puxa, é maravilhoso. Mas queria Deus, então, que nós vivêssemos aqui para sofrer, para padecer, para chorar, para brigar, para trair, para mentir, para roubar, para depois, então, receber a salvação. Outros falam que passa pelo batismo, recebe salvação. Para quem não creu, é só um banho. Outros falam que morre e fica no purgatório. O que é purgatório? Um viver de purga? Eu não sei o que é. De verdade mesmo, não sei o que é. E assim por diante. Então a gente vai mistificando o céu, espiritualizando a terra e vira um balaio só, não aproveita nada, não convive bem, não usufrui das coisas aqui que tem na terra, porque Deus disse, eu quero que vós colheis do melhor dessa terra. Do melhor dessa terra. Puxa vida, irmão. Então crente não pode ir na praia? Crente não pode tomar banho de cachoeira? Pode, irmão. Só que a gente vai ao extremo de 0 a 1000. Não tem um meio termo. Não tem um equilíbrio nas coisas que nós fazemos. Precisa, irmão, buscar de Deus isso, igreja de Deus. Independente da sua religião. Precisa buscar de Deus essa luz, essa instrução, essa graça que vem da palavra do Senhor. A maior parte das nossas tribulações são frutos das nossas ignorâncias. São muitas ignorâncias em vários sentidos dessa vida. Entre ser feliz e ter razão, eu te aconselho essa noite a ser feliz. Sabe por quê? O que você viveu do começo dessa palavra até agora, nunca mais você vai viver de novo. Palavra falada e pedra tirada, não volta atrás mais. Tiro dado, aquela bala não volta para a arma mais. Ela já deflagrou, acabou. Então pensa muito antes de atirar. Pensa muito antes de falar. Pensa muito antes de jogar a pedra. Porque depois que você fizer, por melhor que seja o conserto que você puder fazer,
nunca mais vai ser igual. Pode pegar uma peça original do carro e colocar nele, não é a que saiu de fábrica, ponto. Troca uma mocinética, daqui a pouco a outra vai quebrar, troca uma pastilha de freio, a outra vai quebrar e assim por diante. Assim é na nossa vida, irmãos. Espero que os irmãos tenham compreendido essa palavra de todo o coração, que Deus me pôs para falar com a Irmandade. Eu tenho refletido também sobre isso. E tenho sido feliz se posso dar aos irmãos um pedacinho da minha experiência. A minha convivência com os amigos, com a família, com a igreja melhorou muito depois que eu comecei a dar um passo atrás. Olhar um pouco mais, esperar um pouco mais para agir. Às vezes, passar por bobo, por tonto. Ah, não é meio bobinho? Meio não, sou bobinho e meio. Mas seguindo, que nós já passamos aqui, já passei tanto nervoso no ministério, que a minha boca ficou 2 dedos virados para cá, assim, ó, de derrame facial que eu tive. Quem me vê de perto vê que eu tenho uma manchinha aqui, que nunca saiu. Todo mundo acha que eu cortei fazendo barba. Nunca sai. E aqui eu não sinto nada. Nervoso, irmão. Pressão bateu lá no céu, o nariz esguichava sangue. A troco de quê? De deixar meus filhos, deixar minha esposa, deixar os amigos, deixar de estar aqui com vocês. Reflita, irmãos. Eu sei que muitos censurarão essa palavra, mas nós não pregamos palavra buscando aprovação. Nós pregamos palavra buscando que todos sejam melhorados, a começar de mim espiritualmente. Palavra não tem unção, palavra desses irmãos aí é uma palestra, então ouça essa palestra. E ponha no teu coração um desejo ardente de ser uma pessoa melhor. E se livre dessa carga negativa que você carrega sobre os teus ombros, na tua cabeça, na tua mente, esse monte de pensamento que não te deixa dormir, não te deixa aproveitar. Vai jogar dominó com as crianças, joga videogame com o teu filho, vai andar, o Brunão está andando de bicicleta, vai andar de bicicleta, vai na praia com as crianças. Junta os teus amigos, irmão, compra meio quilo de asa de frango, põe, junta 2 blocos, uns cavacos de pau e queima lá uma carne com ele, se alegra. É tão bom, é tão bom. O povo fala, vamos comer uma picanha, né? Vamos assar uma picanha. Eu, irmão, fui comer picanha esses dias atrás aqui na casa do irmão Samuel. Achei ruim, achei bom comer chuleta de novo. Está em nós, irmão. Não importa o que você está fazendo, mas com quem você está fazendo. Quem está do teu lado, onde você está, não é tão importante quanto quem está com você no lugar que você está. Estou passando no vale, mas Deus está comigo. Estou vivendo uma vida regrada de maravilhas, de largueza, mas estou do lado do adversário, Deus me defenda. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus não é nada. Então valorize esses momentos que não voltarão jamais na tua vida. Esse culto, nunca mais você vai ter outro igual a esse. Nunca mais. Nem o que o irmão N atendeu, nem o que eu vou atender depois, e assim por diante. Teve culto agora às 14 horas, também nunca mais. Amanhã, nosso querido irmão N vai atender o culto para nós. É só esse. Mas já atendeu 50 quarta-feira. Mas essa aqui, a de amanhã é única. E assim por diante nas nossas vidas. Talvez você esteja entristecido, mas Deus me dá uma ordem. Tristeza, Jesus Cristo te repreende essa noite pela palavra. Depressão, em nome do Senhor Jesus, sai dessa vida, porque essa alma pertence a Deus, e esse coração está sendo iluminado pela santa palavra de Deus. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Falei muito, irmão Bruno? Uma benção, né? Senhor Jesus. Vamos ajoelhados, agradecer a Deus em santa oração. Amém. Estourou mesmo tempo. Jesus. Aleluia, Senhor eterno. Bondoso Deus e nosso Pai celestial. Nós, Senhor, voltamos ajoelhados na Tua presença para agradecer pelo santo culto. Perdoa, Deus, porque Teu servo fala demais. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Não me deixa te desagradar, nem entristecer o teu povo. Às vezes a gente se empolga. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a levar sempre uma mensagem de ânimo, de esperança para a tua igreja, para o teu povo e para a nossa vida também, que tanto precisamos de ti, Senhor. Grava a tua palavra nos nossos corações e dá-nos uma noite de paz, tranquila diante da tua presença. Faz com que os nossos corações sejam aquietados pela alegria de servir a Deus, e que as coisas ruins que pairam na nossa mente, no nosso coração, possam ser dissolvidas, possam ser afastadas de perto de nós. Nós não nos envergonharemos de glorificar o nome do Senhor.
Pedimos as tuas bênçãos e por elas te somos gratos, por Jesus Cristo, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, meus irmãos. Vamos nos despedir com o cântico 410. Glória a Deus. Senhor, só Ele daremos louvor. Exaltemos a Deus, nosso Pai Criador. Ele de nós se agradará. Suas bênçãos do céu, com divino amor, por Jesus Ele nos mandará. Somos jovens de paz e benditos de Deus, revestidos de grande amor. Os seus dons divinais Ele envia do céu para dar-nos mais fé e flor. Exaltemos a Deus, nosso Pai Criador. Ele de nós se agradará. Suas bênçãos do céu, com divino amor, por Jesus Ele nos mandará. Estendam as mãos, meus irmãos e irmãs, vamos fazer a oração do Pai Nosso, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aleluia. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A santa paz de Deus, o grato amor de Jesus Cristo e o conselho da palavra estejam em nossos corações. Amém. Uma boa noite, obrigado pelo carinho. Não esqueçam do Santo Culto online amanhã às 20 horas. Curtam a página e se inscrevam no nosso canal no YouTube. Paz e Deus, boa noite.